A última coisa que lembro antes de abrir os olhos foi o som metálico de uma batida, vidro estilhaçando e um impacto tão forte que pareceu arrancar o ar dos meus pulmões. Quando despertei, estava deitada em uma maca de hospital. A claridade das lâmpadas fluorescentes me cegava, e o zumbido baixo da eletricidade ecoava no silêncio absoluto. Tentei me mover, mas percebi que estava presa a fios e aparelhos. O bip regular do monitor cardíaco parecia o único sinal de que ainda havia vida em mim. No início, pensei que estivesse em recuperação, que talvez os médicos tivessem me sedado. Mas logo percebi o detalhe perturbador: eu estava completamente sozinha. Não havia enfermeiros circulando, não havia outros pacientes nas camas ao redor. Nenhuma voz, nenhum passo, nada além do som das máquinas. Aquilo não fazia sentido. Em um pronto-socorro, mesmo durante a madrugada, sempre há movimento. O silêncio era tão grande que comecei a me sentir sufocada. Tirei os fios do corpo com um puxão brusco, e o monitor emitiu um apito agudo antes de silenciar. Levantei devagar, sentindo minhas pernas bambas, e caminhei até a porta. O corredor estava iluminado, mas completamente vazio. Não havia carrinhos de medicação, não havia médicos, nem mesmo os sons habituais de portas abrindo e fechando. Era como se todo o hospital tivesse sido abandonado às pressas. Conforme avançava, percebi que não estava tão sozinha quanto parecia. A princípio, ouvi passos arrastados, bem distantes, misturados a gemidos baixos. Não eram sons humanos normais. Eram secos, metálicos, como se viessem de gargantas ressecadas. Meu coração disparou, e senti a mesma sensação que se tem em pesadelos, a certeza de que algo nos observa, mesmo quando não vemos nada. Meus olhos se fixaram em uma porta de vidro que dava para uma pequena sala administrativa. Havia fichários espalhados pelo chão, documentos misturados com poeira, e entre eles, alguns prontuários médicos. Peguei um deles e abri. O nome escrito não me era familiar, mas algo chamou minha atenção: a data de óbito registrada. A pessoa havia morrido em 1974, e ainda assim o prontuário descrevia que estava internada, como se fosse atual. Fechei o papel com as mãos trêmulas e o deixei cair. Se aquilo fosse apenas um erro de arquivo, seria assustador. Mas havia dezenas de prontuários semelhantes espalhados pelo chão, todos com o mesmo padrão: nomes de pessoas mortas há décadas, descritas como pacientes ativos. Foi então que ouvi os passos de novo. Mais próximos. Os passos ficaram mais audíveis, mais próximos, como se alguém estivesse se arrastando atrás de mim pelos corredores vazios. Meu corpo travou, e eu senti aquele frio na espinha que anuncia perigo real. Tentei ignorar, mas havia algo na cadência daquele som que me fazia lembrar de minhas próprias passadas, como se estivesse sendo seguida por uma sombra que imitava meus movimentos. Respirei fundo e decidi explorar. Cada porta que eu abria revelava salas vazias ou parcialmente destruídas, mesas tombadas, cadeiras quebradas, seringas espalhadas pelo chão. Mas o pior eram os gemidos baixos e metálicos, que pareciam vir de dentro das paredes. Olhei para os corredores, e percebi que havia figuras de pé, imóveis à distância. Ao princípio não consegui identificá-las, mas conforme meus olhos se acostumavam à penumbra, notei algo que congelou meu coração. Eram corpos em estado avançado de decomposição, vestindo aventais hospitalares, e caminhando lentamente em minha direção. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas não respondiam. Cada passo que elas davam produzia um som arrastado e pesado, como se cada movimento fosse um esforço sobre-humano. Senti vontade de gritar, mas minha voz morreu na garganta. E então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Uma das figuras parou diante de mim, e quando a luz refletiu em seu rosto, percebi o horror absoluto. Era eu. Ou melhor, uma versão minha, cadavérica, com pele roxa, olhos completamente brancos e o sorriso retorcido de quem não pertence mais ao mundo dos vivos. A visão me deixou paralisada, como se tivesse levado um choque que queimava por dentro. Eu sabia, de forma instintiva, que aquele reflexo não era um truque da mente. Era verdade que meu corpo se recusava a aceitar. Eu já estava morta. O que estava à minha frente não era eu viva, mas sim o que restou depois do acidente. O pronto-socorro era um lugar entre a vida e a morte, e todos os pacientes mortos antes de mim pareciam estar presos nesse purgatório, vagando eternamente. Tentei recuar, mas sentia que não havia saída. Cada vez que eu recuava, os sussurros metálicos aumentavam, e os corpos mortos continuavam a se aproximar,
me envolvendo em um círculo de desespero. Minha mente buscava explicações, memórias, qualquer coisa que me desse sentido, mas tudo parecia inútil. Meu corpo finalmente começou a se mover por conta própria. Caminhei devagar pelo corredor, tentando manter a calma, mas a cada passo os gemidos e os sussurros metálicos aumentavam. Pareciam vir de todos os lados, como se o hospital inteiro respirasse em uníssono, observando cada movimento meu. Eu queria gritar, queria fugir, mas minhas palavras não saíam. Então, percebi que não estava apenas diante de outras figuras mortas. Havia algo ainda mais perturbador. O reflexo cadavérico de mim mesma começou a avançar. Cada passo seu parecia arrastar anos de podridão, mas mesmo assim, conseguia me acompanhar com precisão. Era como se soubesse cada passo que eu daria antes mesmo de eu pensar. Aquele olhar branco e vazio parecia atravessar minha alma, me acusando, me chamando de volta para aquele lugar que não existia no mundo dos vivos. Em pânico, tentei correr para uma porta ao final do corredor, esperando que me levasse para fora, mas todas as saídas pareciam se alongar infinitamente. Os corredores se tornaram labirintos, curvas que antes não existiam surgindo à medida que eu avançava. Meu coração batia tão forte que parecia explodir no peito. Cada vez que olhava para trás, via mais versões minhas, corpos em decomposição, andando lentamente, com aquele mesmo sorriso retorcido. Era impossível escapar, mas meu instinto gritava para tentar. Cheguei a uma sala de exames. No chão, papéis antigos, seringas enferrujadas e prontuários caídos. Alguns tinham fotos antigas de pacientes que eu nunca conhecera, mas os nomes eram familiares demais para serem ignorados. Como se todo aquele lugar estivesse conectado a cada morte que já ocorrerá ali, cada paciente que jamais deixou o hospital. O medo era sufocante, e a compreensão que começava a se formar dentro de mim era ainda pior. Eu não havia sobrevivido ao acidente. Eu já fazia parte desse lugar. E enquanto eu tentava entender, os sussurros começaram a se unir, formando uma única voz quase inteligível, repetindo meu nome, chamando-me de volta. Meu reflexo cadavérico estava cada vez mais perto, e uma sensação horrível de inevitabilidade me atingiu. Era como se eu estivesse sendo puxada de volta para o leito, para os aparelhos, para o purgatório que eu não conseguiria jamais abandonar. Tentei resistir, mas o que quer que habitasse aquele hospital não deixaria. Minha versão cadavérica me alcançou, estendendo a mão com aquela pele roxa e ressequida, e uma força invisível começou a me puxar para trás. Meus pés se arrastavam, minhas mãos tentavam me segurar, mas tudo parecia inútil. O som dos bips dos monitores voltou a ecoar, agora acelerado, misturado aos gemidos metálicos e aos sussurros que se tornavam mais claros. Você nunca saiu daqui. Foi então que percebi, não havia saída. Todo o hospital era um labirinto de lembranças e memórias presas, um lugar entre a vida e a morte, e eu estava fadada a permanecer ali. Tentei gritar, mas minha voz se perdeu em meio à cacofonia de corpos mortos e sussurros. Cada fibra do meu ser lutava, mas a sensação de que eu já pertencia àquele lugar se tornou inevitável. Enquanto era puxada de volta para a maca, olhei em volta e vi dezenas de figuras cadavéricas ao redor, todas olhando para mim, todas sussurrando meu nome em uníssono. Senti o frio tomar meu corpo, e meus olhos começaram a se fechar involuntariamente. Foi como se cada respiração estivesse sendo drenada, cada pensamento sugado para dentro daquele purgatório hospitalar. Antes de desaparecer completamente, consegui um último vislumbre da sala, os aparelhos apitando, minha própria versão cadavérica sentada à minha frente, e o corredor vazio, mas vivo, observando cada movimento. Entendi que jamais sairia dali. Que tudo o que eu experimentara fora apenas uma ilusão de despertar, um engano cruel para me prender naquela realidade deformada. E você, se acordasse e percebesse que todo mundo ao seu redor é apenas uma prisão da sua própria morte, teria coragem de encarar a verdade ou preferiria fechar os olhos para sempre? Eu ainda me lembro da primeira noite no pronto-socorro antigo. Era meu primeiro turno noturno, e apesar de já ter ouvido histórias sobre desaparecimentos misteriosos naquele hospital, eu tentei não pensar nisso. Ao entrar, a recepção estava vazia, iluminada apenas por lâmpadas fracas que piscavam de tempos em tempos, lançando sombras dançantes sobre as paredes descascadas. O cheiro de desinfetante misturado com mofo fazia o ambiente parecer mais velho e sombrio do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. Ao me aproximar dos leitos, notei que os pacientes me observavam com atenção.
No começo, achei que era normal. Alguns simplesmente acordaram para me cumprimentar. Mas logo percebi que algo estava errado. Eles não piscavam. Não respiravam como humanos normais. Apenas me encaravam com olhos fixos, como se conseguissem enxergar dentro de mim, saber cada pensamento, cada medo que eu tinha. Meu estômago se contraiu, e tentei ignorar a sensação de que estava sendo avaliado, julgado, como se cada passo que eu desse tivesse consequências imediatas. Quando fui atender um paciente idoso, ouvi o primeiro som estranho, uma chamada pelo interfone, mas não correspondia a nenhum quarto existente. Estranhei, mas pensei que poderia ser algum engano técnico. No entanto, assim que comecei a caminhar pelo corredor seguindo o chamado, algo mudou. O corredor parecia se estender infinitamente. Cada passo que eu dava fazia o espaço se alongar e se contorcer, como se o hospital tivesse vida própria. Tentei voltar para a recepção, mas as portas que eu já havia passado agora pareciam diferentes, trancadas sem fechaduras visíveis. O ar estava pesado, e cada respiração me custava esforço. À medida que avançava, ouvia sussurros distantes e passos arrastados, mas não havia ninguém à vista. Tudo parecia brincar comigo, testar minha sanidade. E foi nesse momento que percebi, aquilo não era apenas um turno comum. O pronto-socorro antigo tinha algo vivo dentro de si, algo que não queria que ninguém saísse. Tentei me convencer de que era apenas cansaço ou nervosismo de um novato no turno da madrugada. Mas não demorou para perceber que estava completamente sozinho, ou quase. Os pacientes continuavam me encarando, imóveis, mas agora era diferente. Parecia que eles estavam conscientes de algo que eu não conseguia compreender, como se fossem guardiões de um segredo que eu não deveria descobrir. Quando voltei para atender o paciente idoso, ouvi novamente o interfone. Desta vez, a voz que chamava meu nome não tinha nenhuma origem física. Corri pelo corredor, seguindo o chamado, mas tudo parecia mudar a cada passo. As paredes se alongavam, o chão se curvava, os corredores se multiplicavam e se entrelaçavam, criando um labirinto impossível. Cada vez que eu tentava voltar, me via retornando para o mesmo ponto, como se o hospital estivesse rindo de mim. Tentei ligar para a recepção, para um colega, para qualquer coisa que me conectasse ao mundo real, mas nada funcionava. Telefones, rádios, interfone, tudo estava morto, sem sinal. A porta de saída que eu tinha passado antes agora estava trancada, sem fechadura, como se tivesse desaparecido. O medo começou a se enraizar. Algo ali não era humano. Algo havia corrompido aquele lugar. E então percebi os meus colegas de trabalho. A enfermeira que me deu instruções no início do turno, o outro enfermeiro do plantão anterior, todos haviam sido substituídos. Suas versões distorcidas estavam ali, andando mecanicamente pelos corredores, com olhos negros, sorrisos macabros, repetindo movimentos e rotinas que antes eram normais, mas agora pareciam ritualísticos, possuídos. Eu me escondi atrás de uma maca, observando em silêncio, tentando entender o que acontecia, mas não havia explicação racional. Quando finalmente consegui olhar para o paciente idoso que atendia, senti meu sangue gelar. Ele estava imóvel, com os olhos vidrados, mas de repente se sentou e sussurrou diretamente no meu ouvido. Você também vai ficar, para sempre. E eu senti um arrepio percorrer minha espinha, porque, naquele instante, compreendi que poderia ser o próximo. O pânico começou a me dominar. Cada passo que eu dava pelos corredores parecia me afastar ainda mais da realidade. Tudo ao meu redor se deformava. Eu podia ouvir os sussurros e passos metálicos por toda parte, mas nunca conseguia localizar a origem. Meu coração disparava, e eu sentia que a qualquer momento seria cercado. Tentei encontrar um lugar seguro, uma sala qualquer, mas cada porta que eu abria me levava de volta ao mesmo saguão inicial. As camas, os monitores, os corredores, tudo se repetia como um pesadelo interminável. Olhando para os pacientes, percebi que alguns que antes estavam imóveis agora se moviam lentamente, me seguindo com aqueles olhos fixos e vazios. Era impossível desviar o olhar deles. Parecia que me chamavam silenciosamente, me atraindo para algo que eu não queria enfrentar. Uma sensação de inevitabilidade tomou conta de mim. Eu não podia escapar. Cada corredor, cada porta, cada passo que dava só reforçava a certeza de que o hospital havia me escolhido para nunca mais sair. Não havia saída, não havia ajuda, não havia explicação. Apenas corredores infinitos, sussurros metálicos, pacientes que não eram vivos e colegas transformados em espectros mecanizados.
Meu turno, que deveria ser apenas uma noite de aprendizado, havia se transformado em um pesadelo interminável. Eu sabia que, se fosse capturado por aquele lugar, me tornaria como eles, um corpo andando mecanicamente, um reflexo distorcido de quem fui, preso para sempre naquele hospital antigo. Meu coração batia tão forte que parecia explodir, mas cada tentativa de escapar era inútil. Em um último esforço, corri em direção à recepção e olhei para o quadro de funcionários antigos. E meu sangue gelou. Entre os rostos que haviam desaparecido anos atrás, lá estava o meu. Meu próprio rosto, estampado, mostrando que eu já fazia parte daquela lista, mesmo sem perceber. O horror me atingiu completamente. Eu estava destinado a permanecer ali, sem qualquer chance de fuga. Enquanto era engolido pelo labirinto de corredores intermináveis, os sussurros começaram a se unir em uníssono, repetindo a mesma sentença: você também vai ficar, para sempre. Era impossível lutar. O hospital me havia escolhido, e eu sabia que nunca mais sairia dali. Cada porta aberta, cada corredor percorrido apenas reforçava a prisão eterna em que eu me encontrava. Era madrugada quando cheguei ao pronto-socorro. O relógio do celular marcava pouco depois das 2 da manhã, mas o tempo parecia não fazer sentido naquele lugar. A rua lá fora estava deserta, e o vento gelado que cortava a pele parecia me empurrar para dentro do hospital. Eu estava com uma dor insuportável no peito, cada respiração soava como se algo estivesse me esmagando por dentro. A primeira coisa que senti ao entrar foi o frio do ambiente, um ar-condicionado exagerado que parecia congelar até os ossos, misturado a um silêncio sufocante. A sala de espera era pequena e iluminada por lâmpadas fracas, que piscavam de tempos em tempos, como se estivessem prestes a apagar. Havia algumas pessoas espalhadas pelas cadeiras de plástico, mas ninguém parecia conversar ou trocar sequer um olhar. O mais perturbador era que todos mantinham uma expressão estranhamente apática, como se estivessem ali há muito mais tempo do que deveriam. Eu me sentei tentando controlar a dor e a ansiedade, mas logo percebi que havia algo de errado. Do meu lugar, conseguia observar parte dos corredores, e um em especial me chamou a atenção. Diferente dos outros, aquele estava quase totalmente escuro, iluminado apenas por uma lâmpada no fim, que parecia mal conseguir cumprir sua função. Era impossível não reparar que os poucos médicos e enfermeiros presentes desviavam os olhos cada vez que passavam perto daquele corredor. Nenhum deles olhava diretamente para lá, como se fingissem que ele não existia. No início pensei que fosse apenas minha mente confusa tentando encontrar distrações para a dor, mas logo comecei a ouvir coisas. Murmúrios. Frases rápidas, como sussurros arrastados, vindos exatamente daquele corredor. O som não parecia natural, era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, mas em uma língua que eu não conseguia entender. A cada segundo, o som ficava mais nítido, como se estivesse se aproximando. Tentei me convencer de que era a imaginação, consequência do cansaço, mas o clima ao meu redor me dizia o contrário. Era impossível ignorar o peso no ar, a sensação de que algo espreitava dali de dentro, me chamando, esperando o momento certo para se revelar. Enquanto tentava manter a atenção afastada daquele corredor, percebi que uma enfermeira idosa se aproximava. Ela trazia consigo uma prancheta e parecia caminhar apressada, mas quando seus olhos encontraram os meus, por um instante vi algo diferente em seu olhar. Era como se ela quisesse me dizer alguma coisa, mas tivesse medo de ser ouvida. Ela se inclinou levemente e, em um tom quase inaudível, murmurou: se chamarem o seu nome dali, não responda. A frase foi curta, mas cortou o ar como uma lâmina. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a mulher já se afastava apressada, olhando constantemente por cima do ombro, como se tivesse dito algo proibido. Fiquei congelado, tentando assimilar o aviso. Por que eu não deveria responder? Quem, afinal, me chamaria de lá? Foi nesse momento que os murmúrios se intensificaram. Eu fechava os olhos, respirava fundo, mas parecia impossível ignorar. Então, do meio daquela mistura de vozes, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Alguém pronunciou meu nome. Não era qualquer sussurro, era nítido, claro, quase íntimo. A primeira reação foi me levantar da cadeira, mas lembrei das palavras da enfermeira e permaneci imóvel, olhando para frente, fingindo não ter escutado. O problema é que a voz não parou. Pelo contrário, parecia cada vez mais próxima. E o que mais me perturbou foi reconhecer de quem era aquela voz.
Não era uma voz estranha. Era a voz da minha esposa. A mesma entonação, o mesmo jeito suave de me chamar, repetindo meu nome como fazia em casa quando queria minha atenção. Meu coração disparou, e por um momento o medo se confundiu com a necessidade de acreditar. Minha esposa não estava ali, eu sabia disso. Ela estava dormindo em casa, distante de tudo aquilo. Mas o som era idêntico. Eu não sabia se era mais assustadora a possibilidade de ser um truque da minha mente ou a de que realmente houvesse algo imitando a pessoa que eu mais amava. A cada repetição, a voz se tornava mais insistente, quase suplicante. Eu sentia que, se me levantasse e caminhasse em direção ao corredor, encontraria a figura dela me esperando. Mas parte de mim sabia que não seria ela. E ainda assim, a curiosidade me corroía. Você já passou por uma situação em que ouviu alguém conhecido te chamar, mas tinha certeza de que essa pessoa não estava por perto? Por mais que eu tentasse resistir, não conseguia evitar. Meu corpo parecia ter vontade própria. Me levantei devagar, sentindo minhas pernas tremerem, e virei o rosto em direção ao corredor escuro. No mesmo instante, vi uma silhueta surgir no fim dele. A luz fraca iluminava apenas parte do corpo, mas era o suficiente para me deixar sem ar. Era a minha esposa. Ou pelo menos, parecia ser. Ela estava parada, imóvel, e me observava. O rosto, à primeira vista, parecia normal, mas à medida que meus olhos tentavam se acostumar à penumbra, notei os detalhes perturbadores. Sua pele estava pálida demais, quase cinzenta, e os olhos não tinham brilho algum. Negros, como se fossem dois buracos vazios no rosto dela. Ainda assim, quando sorriu, foi como se meu coração tivesse sido arrancado do peito. Não era o sorriso que eu conhecia, doce e tranquilo. Era um sorriso largo demais, artificial, algo que simplesmente não cabia em um rosto humano. Ela estendeu a mão, chamando por mim com a mesma voz suave que eu havia escutado. Aquele timbre era perfeito, mas os gestos, não. Havia algo estranho na forma como se movia, como se fosse uma imitação mal ensaiada do jeito humano de se comportar. Eu sentia cada fibra do meu corpo gritar para não me aproximar, e ainda assim, a parte emocional, ligada às lembranças e ao amor que sentia pela minha esposa, me puxava para frente. Dei um passo em direção ao corredor. Só um. Foi o suficiente para que o ar ao meu redor mudasse completamente. Senti como se a temperatura tivesse caído vários graus de uma vez, e um arrepio percorreu toda a minha espinha. Nesse momento, percebi que não estava sozinho. De relance, olhei para a sala de espera e notei algo que até então não havia percebido. Os outros pacientes, todos eles, agora me observavam. Não piscavam, não se moviam. Apenas olhavam fixamente na minha direção, como se estivessem aguardando que eu fizesse a escolha errada. O silêncio era absoluto, e aquele conjunto de olhos vazios me fez sentir como um animal encurralado. Foi nesse instante que compreendi. Aquilo não era um simples hospital. Ou melhor, talvez fosse, mas algo havia se infiltrado ali, usando a dor, o cansaço e a fragilidade das pessoas como brecha para se manifestar. E agora, de algum modo, havia escolhido a mim. Meu corpo tremia, e o único pensamento que ecoava na minha mente era o aviso da enfermeira: se chamarem seu nome dali, não responda. Eu recuei um passo, tentando me afastar daquela figura que se passava pela minha esposa. No mesmo instante, ela avançou. Não corria, não caminhava de maneira natural. Os movimentos eram bruscos, como se o corpo fosse puxado por fios invisíveis. O sorriso permaneceu largo, congelado, e a cada vez que ela chamava meu nome, a voz se tornava mais distorcida, como um eco metálico que se espalhava pelo corredor. Tentei gritar por ajuda, mas ninguém reagiu. Os outros pacientes continuavam imóveis, me observando com aqueles olhares vazios. Era como se todos já estivessem dominados pela mesma coisa. A dor no peito voltou com força, me fazendo quase cair de joelhos, mas a sensação de que eu estava sendo cercado era ainda pior. Corri em direção à saída. As portas de vidro que davam para a rua estavam logo à frente, mas, quando tentei empurrá-las, não se moveram. Bati, forcei, empurrei com todo o meu peso, mas elas simplesmente não abriam. Era como se estivessem trancadas por dentro, mesmo não havendo tranca visível. Atrás de mim, ouvi o som de passos pesados se aproximando, cada vez mais rápidos. Olhei para trás. Aquela coisa estava a poucos metros de mim,
a pele agora se contorcendo como se fosse feita de cera derretida, os olhos mais negros do que nunca. Eu gritei, bati contra o vidro de novo e, como se tivesse sentido minha última tentativa de fuga, a porta finalmente cedeu. Saí correndo pela rua deserta, sem olhar para trás. Mas a verdade é que não consegui resistir. Antes de dobrar a esquina, virei o rosto. Foi nesse momento que vi algo que me paralisou mais do que qualquer outra coisa naquela noite. Eu ainda estava lá dentro, sentado na mesma cadeira da sala de espera, imóvel, pálido, como se nunca tivesse saído. A versão de mim que corria para fora, ou a versão de mim que ficará lá dentro, eu já não sabia mais qual era real. Desde aquela noite, não consigo voltar a passar em frente àquele pronto-socorro. Nem sequer sei se o que vivi foi real ou se a minha alma continua presa lá dentro, esperando, junto das outras. E você? Se visse alguém idêntico a você sentado em uma cadeira, olhando fixamente, teria coragem de se aproximar?